Começa agora na sua tarde o seu programa maravilhoso, bíblico, que você tanto ama, A Voz da Profecia. Um programa que é idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me chamo Evandro Leal e nessa hora que se segue, vamos juntos fazer um programa maravilhoso e estudar e conhecer mais da Palavra de Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, onde quer que esteja, que você possa estar conectado conosco nas ondas sonoras da rádio, nesse programa que vamos estudar e conhecer ainda mais o segundo capítulo de 1 João. Então, se você tem sua Bíblia, pegue sua Bíblia, se acomode e vamos juntos aprender. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco e se acomode. E lembre-se, Bíblia na mão e Jesus no coração e o inimigo no chão e nós de joelho no chão. Como você está, Leila? Tudo bem? Boa tarde, como você está? Olá, Evandro, eu estou bem, pela graça de Deus, paz seja convosco, a paz e a graça seja com cada ouvinte, que bom, estamos juntos novamente em mais um programa para estudarmos aquele livro sagrado mais precioso, mais amado, mas claro que tem muita gente que não gosta da Bíblia, mas ainda bem que tem você que aprecia as palavras sagradas, que bom. Eu estou bem, pela graça de Deus, vamos juntos estudar a palavra mais uma vez. Não esqueça, caro ouvinte, de acessar o nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Vá lá, faça sua inscrição, aproveite e faça seu pedido de oração. Quer falar conosco? Lá na descrição do vídeo tem os nossos contatos, em que você pode fazer seu pedido de oração, pedido de música, sua sugestão de programa, ou simplesmente que você queira que mencione seu nome, mande um alô, enfim, você faz parte desse programa. Por isso, seja bem-vindo. E olha, não se esqueça também de ativar o sininho, de estar conosco, de mandar sua mensagem, porque isso é muito importante. E como sempre falamos é importante, a gente sempre começa o nosso programa ouvindo louvores, preparando o nosso coração. Enquanto vocês preparam, nós preparamos, vamos juntos estudar 1 João capítulo 2. E que esse louvor toque o seu coração. Isso mesmo. Esse capítulo fala um pouco mais sobre Jesus, sua intercessão, seu sacrifício, seu amor por nós. E Arte Trio canta essa música, Filho do Homem. E logo em seguida nós vamos ouvir aquela introdução básica do capítulo de hoje com Reavivados por Sua Palavra. Gente, fica por aí. O programa está imperdível. A gente volta já. Posso erguer minhas mãos ao céu.
Posso erguer minhas mãos ao céu.
FM. Tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. Já ouvi muitas vezes aquela frase: Deus é amor, mas também é juiz. Geralmente quem fala tal coisa coloca o amor de Deus em contraste com seu ofício de juiz. Porém, quando você estuda a Bíblia, percebe que não há oposição entre uma coisa ou outra. Por exemplo, no Antigo Testamento, existe um livro chamado Juízes. Nele, encontramos a história de grandes personagens chamados de juízes que sempre se levantaram não para condenar o povo, mas para o libertar da opressão dos inimigos. Desta forma, biblicamente, juiz não é o que condena, mas sim o que liberta. Na primeira carta de João, no capítulo 2, encontramos um alerta muito importante no verso inicial. O apóstolo recomenda: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João deixa claro que o objetivo de sua carta é alertar dos perigos do pecado. Os cristãos não deveriam fazer do pecado um estilo de vida. Não deveriam se acomodar à vida de pecados. Porém, logo após o conselho para que não pequemos, João nos lembra de uma certeza. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que João está dizendo é: por favor, não peque. Mas se você pecar, não fique desesperado achando que tudo está perdido. Existe solução. Você tem ao seu lado o melhor advogado do universo. E sabe, Jesus não conhece a palavra derrota. Se você o aceitar como seu defensor, tenha certeza, seu caso será ganho. Muito bem, já estamos de volta. Foi rapidinho, não é, gente? Então ficou muito clara aí a mensagem de Arte Trio, que hoje nós somos livres porque Cristo nos deu essa liberdade em relação ao pecado. Mas nós devemos fazer a nossa parte. E como a música diz, adorá-lo, obedecê-lo, amá-lo e colocar ele como prioridade em nossas vidas. Que assim seja o seu desejo, a sua vontade. Antes de nós iniciarmos a leitura de hoje, convido a você a baixar a sua cabeça, a ter esse momento de oração com o nosso Deus. Vamos lá? Vamos juntos orar? Pai querido, Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos juntos aqui nessa emissora, que através das ondas sonoras desta rádio, Senhor, a nossa oração alcance o teu coração, mas também que a palavra de hoje alcance os corações dos nossos ouvintes. Que eles sintam a paz que excede todo entendimento, que é a paz que vem do Senhor. O Senhor nos ilumine, nos dê o devido entendimento para compartilharmos a palavra do Senhor. Nos ajude a compreender, nos ajude a entender e nos ajude a colocar em prática, Senhor. Abençoe a todos que estão ouvindo neste momento, todas as suas famílias, essa cidade querida e a todos que nos acompanham também pela internet. Aqueles que se inscreveram no canal no YouTube, que reservaram esse momento também, sintam, Senhor, a presença do Senhor na sua vida. Por favor, atende nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós iniciamos na semana passada o livro de João, onde nós lemos o primeiro capítulo, foram 10 versos, em que a gente aprendeu muito. João fez o seu prólogo, falou de Jesus, que é o verbo da vida, que ele mesmo mencionou lá no Evangelho, no capítulo 1, onde ele fala que nós devemos ter essa comunhão com Deus e que Deus é luz, que nós devemos confessar os nossos pecados. Ele falou sobre o perdão e o sacrifício de Jesus que purifica de todo pecado. Por isso que o Filho do Homem, ele veio a este mundo buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Então que você aceite esse convite de aceitar Jesus na sua vida e deixe ele salvar você, sua família e sua vida. Hoje no capítulo 2 vamos dar continuidade, onde fala de Cristo como nosso mediador, que nós também devemos ser obedientes, fiéis a ele, então, em relação ao aspecto de forma geral.
Convido a você então a iniciarmos nossa leitura. 1 João capítulo 2, primeiro verso diz assim, nós vamos ler juntos até o versículo 6, para fazer uma divisória bem dinâmica com vocês. Diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Só esses 6 versos têm muito que nos dizer e até tem uma repreensão firme aí, não é, Evandro? Com certeza. Lembrando que no programa anterior eu tinha mencionado que ela foi escrita em Éfeso aproximadamente do ano 85 a 95, sendo que o apóstolo João liderou Éfeso, e todo esse livro ou carta tem 3 pontos, que é o quê? Combater a heresia, a segurança da salvação e amor à obediência. O capítulo 2 de hoje vai retratar sobre esses 3 pontos. Mas é interessante analisarmos que ele começa dizendo, meus filhinhos. Não é que João tinha muitos filhos, mas é uma expressão de tipo, olha, minha pessoa querida. Né? Assim como ela é professora, ela chama os alunos de filhinho. Uma expressão de carinho, sabe? E ele ainda diz, escreva essas coisas para que vocês não pequem. E pode ser um pouco confuso, porque é como se João estivesse dizendo, eu estou escrevendo, pronto, você nunca mais vai pecar. Não é esse o sentido, é no sentido que eu estou escrevendo essa carta, essas palavras, para que vocês não vivam pecando, certo? Esse é o sentido. Mas se alguém cair em pecado, e lembrando que um cristão, o pecado é um acidente e não é uma rotina, tem diferença, certo? Então, quando uma pessoa cai em pecado, não porque quer, então temos um intercessor junto ao Pai. Mas mesmo aqueles que pecam querendo, também tem um intercessor junto ao Pai. E precisamos ler, não posso deixar de fora, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, aos nossos queridos amados irmãos católicos, percebam que entre você e Deus só tem um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Não falamos por maldade, nem por arrogância, não é nada disso. O verso bíblico da Bíblia diz que há um intercessor só junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E esse mesmo intercessor, que é Jesus Cristo, ele faz propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Perdoar, apagar, dar uma nova vida e nos dá também a graça. E não só pelo meu pecado, mas também pelos pecados do mundo inteiro. A versão Septuaginta diz que pelo sacrifício de Cristo, que desvia a ira de Deus, tirando os nossos pecados. Então perceba que o sacrifício de Cristo desvia a ira, nos dá o perdão e nos leva até Deus e nos reconcilia com Deus. Olha só como só 2 versos tem muita coisa para se falar. Exatamente. Pois é, gente. Então, essa maneira carinhosa dele tratar os seus ouvintes, isso prova que o amor de Cristo estava em João. Antes ele era chamado João, filho do trovão, agora é o discípulo amado. E uma coisa que eu quero destacar aqui e falar é que no versículo 3 e 4, João é muito enfático, que ele diz, como ele falou no verso 3, que a gente sabe que tem conhecido isso se guardamos os seus mandamentos. Então ele está querendo dizer que eu e você, de fato, conhecemos a Cristo? Conhecemos a Deus?
conhecemos o Espírito Santo, conhecemos o céu, conhecemos o Pai Jesus Cristo, o Filho que é justo. Se de fato conhecemos, nós obedecemos. João está sendo muito claro, ele diz, sabemos que temos conhecido por isso. Eu conheço Jesus, conheço por quê? Eu guardo os seus mandamentos, eu sou obediente. Agora, ele diz que tem aquela questão da hipocrisia. No versículo 4, ele diz que aquele que diz assim, que conhece Jesus, tá na igreja, guarda, está lá na igreja sendo líder e isso, se veste bem, mas ele diz, se você não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E essa pessoa não tem a verdade. Então, há uma contradição aqui que João está dizendo. Não adianta você dizer que ama Jesus, que está em Jesus, que está na igreja, que segue a Bíblia, que segue a risca, mas se você é desobediente. Ele diz que isso é a pessoa que está mentindo. Então, é muito claro e muito enfático aqui quando João quer mostrar para mim, para você, para todos nós, que se estamos em Jesus, se aceitamos a Jesus, não podemos ser rebeldes, devemos ser obedientes. Ele deixou muito claro que a pessoa que diz que é um cristão, é uma cristã, mas que não é obediente, é uma pessoa mentirosa. Então não existe a verdade nessa pessoa. Gente, isso é muito sério, isso é muito claro, isso é muito enfático, tá? E ele diz que, de fato, que guarda a sua palavra, se obedece, então nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Mas deixando bem claro aqui, gente, que realmente a Igreja Adventista prega a verdade sobre os mandamentos, sim, porque é bíblico. E a igreja tem que pregar realmente a Bíblia como ela é. Mas não como meio de salvação que nós devemos guardar o mandamento. Porque quem nos salva é Jesus. Mas pelo fato de que Jesus já nos salvou, nós devemos viver uma vida em obediência, tá? Se você guarda a palavra, se você é obediente, então você tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Então, por que eu obedeço aos mandamentos? Porque João ensinou que devemos obedecer aos mandamentos por amor a Jesus. Por amor a esse Jesus amado. Ele mesmo disse no Evangelho de João, o próprio João falou as palavras de Jesus em João 14,15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E muitos outros versículos vão falar sobre isso, principalmente João, onde ele diz que Jesus disse também que é aquele que ama a Deus, guarda seus mandamentos, assim como Jesus guarda os mandamentos do seu Pai, que está lá em João capítulo 10. Enfim, gente, é muito clara essa questão, que quando nós estamos de fato obedecendo a Jesus, amando a Jesus, estamos provando que estamos nele verdadeiramente. Porque aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, aceitou a Jesus? Ande como ele andou. Em que sentido? Falar como ele falava, obedecer como obedecia. Porque quando fica meio contraditório, a pessoa diz assim, eu obedeço a Jesus, tá, mas eu não quero obedecer os mandamentos, não quero seguir isso aqui que Jesus falou. Imagina se Jesus fizesse isso também. Chegasse aqui na terra, eu sou filho de Deus, tá, mas eu não quero fazer tudo isso aqui que meu pai está mandando, não. Vou fazer só isso aqui que eu quero. É uma contradição. Né? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Assim como um ser humano precisa de água e comida para beber, o cristão precisa de obediência e bom comportamento para ser um cristão. Porque veja o verso 6 que fala que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se eu digo que eu sou cristão, eu tenho que obedecer a Cristo e viver um bom comportamento assim como Cristo. Se eu quero viver, eu preciso de água e comida, e eu preciso disso. E para eu ser cristão, eu preciso ser obediente e ter um bom comportamento. Porque aí é o que define como eu sou, se sou de Cristo ou não. Então não tem lógica nenhuma uma pessoa dizer que é de Deus, que é cristão, mas está bebendo, farriando, fazendo tudo que é errado. Não tem sentido, e assim também é ao contrário. Não tem como uma pessoa dizer que ama o mundo, mas ao mesmo tempo ser cristão. Ou é um ou outro. Ou é um ou é outro. Então nós temos que estar unidos com o Mestre. Então, gente, só nesses 6 versos pode-se dizer que temos uma grande obra para fazer. Se quisermos realmente herdar a vida eterna, nós temos que renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, esses desejos mundanos, viver uma vida de justiça.
Muitos ensinam por aí que crer em Jesus é tudo quanto é necessário à salvação. Mas quem diz a palavra da verdade? A palavra de Deus diz, a fé sem obras é morta. Então nós devemos lutar o seguinte, que o bom combate da fé, tomar posse da vida eterna, tomar a cruz, negar o próprio eu, combater contra a carne, seguir diariamente os passos do Redentor. Não há para nós salvação exceto em Jesus, pois é pela fé nele, em Cristo Jesus, que nós recebemos poder para nos tornar filhos e filhas de Deus. Porém, não é essa simples fé passageira, é uma fé que realiza as obras de Cristo. É aquela coisa, irmã, é uma fé prática. Porque muitos se escutam por aí, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Sim, mas o que está fazendo? Muitas pessoas dizem isso. E aí como é que está a sua fé? Você está praticando essa fé? Ou você só simplesmente acredita na existência de Deus? Ou você quer de fato acreditar num relacionamento com Deus de fé e obediência? Ou fala que crê em Deus como um amuleto de proteção. Exato. Então nós temos que fazer isso, viu? É ter aquela fé ativa, tá bom? A fé viva, ela se manifesta na exibição de um espírito de sacrifício, gente, de dedicação, de obediência para com a causa de Deus. Os que possuem e acham-se sob o estandarte aí do príncipe Emanuel, de Jesus Cristo, travam com êxito uma batalha contra os poderes das trevas. Essa é uma fé atuante. A fé genuína em Jesus leva à renúncia do próprio eu. É você negar a si mesmo. Entretanto, por mais alta que seja a sua profissão de fé, se o próprio eu for exaltado, nossas próprias vontades forem exaltadas e condescendente, a fé em Jesus não estará no coração. Por uma vida de consagração diária, o verdadeiro cristão, ele mostra que foi comprado por um alto preço que não pertence a si mesmo. Quem quer que assuma a atitude de que não faz diferença se guardamos ou não os mandamentos de Deus, não está relacionado com Cristo. Isso é muito sério. Foi o que João acabou de dizer. Que se você diz que está em Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, você não está num relacionamento com Cristo. Você não está relacionado com Cristo. Porque Cristo é verdade. E João falou que aquele que não guarda os mandamentos não tem a verdade, é mentiroso. Então, o erro fatal é pensar que não é preciso fazer nada para alcançar a salvação. Vocês precisam cooperar com os agentes celestiais. Nós precisamos. Os que estão ligados a Jesus se acham em união com o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Tem um poder que o mundo não pode dar e nem tomar. Mas, embora grandes exaltados privilégios lhe tenham sido conferidos, não devem ser simplesmente se alegrar em suas bênçãos. É como você mencionou agora, Evandro, não é só a gente achar que Deus é um caixa eletrônico, é um amuleto, que só vem a nós o reino e nós não vamos a ele. Nós temos que fazer também a nossa parte. Como mordomos da graça de Deus, devem se tornar uma bênção também aos outros. Somos guardadores do nosso irmão também. Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e nos purificar para ele. E um povo exclusivamente seu, zeloso, mas que pratica o quê? Boas obras, e essas obras é praticado pela sua obediência. Fé e obediência andam de mãos dadas. E a fé que opera esse zelo em nós é somente a fé genuína. Se o ramo permanece na videira verdadeira, a sua união se manifesta pelos frutos que dela brotam. Pois pelos seus frutos os conhecereis, é o que a Bíblia diz. Então, meus queridos, ficou muito claro que nós devemos estar unidos com Cristo. E essa união com Cristo nos leva automaticamente à obediência. Porque o próprio Jesus, ele disse que ele veio fazer a vontade do Pai. Amém? Vamos seguindo aqui a nossa leitura. No versículo 7 ao versículo 11, João, ele quer falar agora que o novo e o antigo mandamento, o amor fraternal. Tem palavras que às vezes a gente vê na Bíblia e pensa, poxa, eu não estou entendendo, parece que está contradizendo, mas não é, gente.
Vocês vão entender isso também nesse aspecto. Olha só, do versículo 7 ao 11, diz o seguinte, João diz, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando, e já não brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Mais uma vez aqui, João dizendo que nós devemos obedecer os mandamentos de modo mais enfático, agora também em relação ao nosso irmão. Aqui ele diz que deu um novo mandamento. Será que esse mandamento de amar uns aos outros, de seguir o amor fraternal, de obedecer aos mandamentos, é novidade, Ivan? Não é. Tanto que Jesus já tinha mencionado ali, quando você vê Mateus capítulo 5, 6, 7, ali no Sermão do Monte, por exemplo. Mas quando ele fala, eu escrevo um novo mandamento, um mandamento novo, não é que ele está pegando algo e adicionando na Bíblia, porque ele fala, mas um mandamento antigo, ou seja, em relação a amar o próximo, a ter bom comportamento, a ser obediente, isso já veio lá desde o Jardim do Éden, melhor falando, desde Adão e Eva. Então já tinha ali o princípio de mandamento, de obediência. E vocês já ouviram sobre isso, que foi tudo que veio de Paulo, de Jesus, do Antigo Testamento, tudo vocês já ouviram, é como se ele estivesse dizendo. Mas aí no verso 8 ele fala, no entanto, que ele escreve um mandamento novo. Podemos colocar aqui um mandamento novo na Bíblia sem acrescentar nada na Bíblia. Por exemplo, não ingeris ou consuma nenhum tipo de cigarro. Isso não está na Bíblia explicitamente assim. E quando eu digo não fume, é no sentido para que não coloque trevas na sua vida. E esse é o princípio que ele escreve. Porque quando você pega aqui o versículo 8, fala, o verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Ou seja, não fume para que a sua vida não fique em trevas. Não beba para que a sua vida não fique e esteja em trevas. Não ame o mundo, não faça nada de errado para que você viva nas trevas, mas viva o mandamento correto, certo, para que você dissipe essas trevas e veja e tenha e brilhe a verdadeira luz em cada um de nós. E ele compara justamente isso ao amar e odiar o seu irmão. Aquele que diz que ama o irmão, está lá abraçando o irmão na igreja e tal, vira a esquina, começa a falar mal do irmão, não tem Jesus ali no coração, porque é muito pecado, é muito errado. Agora aquele que diz que ama o irmão, que abraça e tal, e está ali ajudando, esse está na luz. Então, como eu tinha mencionado, assim como arroz e feijão se unem, obediência e bom testemunho também se unem. Até porque Jesus, ele falou sobre esse versículo que João mencionou no próprio livro de João, lá no Evangelho 13:34, quando Jesus disse, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Então não quer dizer que seria uma novidade, ou seja, Jesus está dizendo assim, gente, eu estou falando de novo, novamente, só que de uma outra assim, digamos que com um pouquinho mais de respaldo, porque quando Jesus ele pregou até o Sermão do Monte, ele disse, vocês ouviram por aí que você deve odiar o seu irmão e que aquele que te odeia, você odeia. Aí Jesus está dizendo, não, olha, eu estou dizendo o seguinte, vou falar para vocês, uma novidade, mas que na verdade não é novidade, mas que eu estou dizendo novamente, ame uns aos outros, tá? Então, ele está dizendo aqui, que senão o mandamento antigo. O próprio João disse, olha, mas não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio vocês já tiveram. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Agora, todavia eu estou escrevendo para vocês de novo aquilo que é verdadeiro. E em vocês que vocês não devem ter trevas, mas devem ter a luz.
Então não é de hoje que a gente escuta que devemos amar, respeitar. Aquele que diz que é da igreja, que é cristão, deve sim amar o seu irmão. E esse amor, não estou falando de amor romântico, tá? Mas o amor de querer você abnegar, de você sacrificar, de você ajudar, de você dar suporte, de você orar por essa pessoa, assim como Jesus também lhe ama. Então a gente às vezes esquece, né, Evandro, que Jesus, ele nos ama muito. Ou seja, Jesus ama a mim e a você, mas você também que está nos ouvindo, eu e você também, Evandro, que estamos ouvindo, nós também temos a mesma capacidade de amar, sim, como Jesus amou? Claro que temos. A gente só não bota em prática. E foi escrito há mais de 2000 anos, e ainda é novo ainda, não é? Parece que é uma novidade, que nem agora quando a gente vê, às vezes essas coisas na TV, liga a TV, é muita briga de trânsito, é uma falta de paciência incrível, assim, chega a ser triste demais. Que as pessoas não estão se amando mais, as mães jogando os filhos no lixo, uma série de coisas, eu não preciso mencionar. Mas o fato é que Jesus está dizendo, gente, o que eu estou dizendo a vocês não é novidade. Amem uns aos outros, se respeitem, se gostem, ajudem uns aos outros, tá? Então a gente tem que colocar isso em prática, que esse amor fraternal, amor entre irmãos, amor entre amigos, deve sim existir. Passa o tempo que for, mas deve permanecer. Ok? Do versículo 12 ao versículo 14, aqui João quer dar uma lição para nós que nós podemos obter a vitória sobre o maligno. Como? Leia junto comigo, do 12 ao 14. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Às vezes a gente acha que não é possível vencer o diabo. É sim, gente. Só basta a gente conhecer o autor da vida, que é Cristo Jesus, porque só ele pode vencer o maligno por nós. Quando o João escreveu isso aqui, ele estava inspirado demais, porque ele estava falando a todas as classes, né? Quando ele fala filhinhos, a meus irmãos de igreja, eu escrevo para que vocês, seus pecados foram perdoados se confessarem, crendo. Pais, a todos os que são pais e mães, vocês conhecem desde o princípio. Ele fala para os jovens que já venceram o maligno, no sentido de que os jovens, ele tem uma fidelidade muito grande quando aceita Jesus Cristo. No verso 14, filhinhos, ele não está se referindo aos irmãos, como no verso 12 ou no verso 1. Aqui é crianças. Aquelas criancinhas pequenininhas, 3, 5 anos, né? Eu lhe escrevi porque vocês conhecem o Pai que vocês têm. E aos próprios pais, ele está escrevendo desde aquele que conhece, e ainda os jovens de novo. Então percebe que João ele faz um discurso a cada classe da igreja, porque na igreja tem crianças, jovens, adolescentes, pais, adultos, e em apenas 3 versos, João ele dá ordens, conselhos direto a cada uma dessas classes. Isso mesmo. Ficou muito claro esse verso, né? Então a gente vamos seguir porque aqui está muito claro. Nós podemos vencer o maligno, não importa a idade, só basta se ligar à videira verdadeira que é Jesus. O Cristo verdadeiro está no nosso coração, estando no nosso coração, faz com que a gente aborreça o mundo, odeie as coisas no mundo. E é isso que João quer dizer do 15 ao 17, que não se deve amar ao mundo. Olha só o que ele diz, leia junto comigo, 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito claro aqui. Então, ou você é de um ou é de outro. Ou você ama a Cristo ou ama o mundo. Mas não tem como amar os dois. Quando se fala em mundo, porque fala não se ame o que há no mundo. Então não posso amar a natureza, a cachoeira.
Não é esse sentido. Quando se fala no mundo, é o mundo pecaminoso, o mundo carnal, o mundo maligno. Porque no verso 16 fala, porque tudo que há no mundo, aí tem um traço, não sei se você tem na sua Bíblia, e fala a cobiça da carne, ou seja, a natureza pecaminosa do mundo. O mundo da sua natureza pecaminosa, tudo dos seus olhos, a ostentação do bem, tudo isso é um mundo. Então não viva nesse mundo. Esse é o princípio. Ou seja, as drogas, a bebedice, a pornografia, a imoralidade, a violência, tudo isso que está no inveja, mundo. Eu pergunto a você, será que Deus pede demais? Porque Ele está dizendo para nós não amar o mundo, nem as coisas criadas no mundo, porque isso aqui não faz parte dele. Deus pede demais, caro ouvinte? Ele está pedindo muito para você? Nós vemos beleza, nós vemos amabilidade, glória em Jesus. Nós contemplamos nele atrativos inigualáveis. Ele é realmente a majestade do céu. Todo o céu está repleto do seu esplendor. Anjos se curvam em adoração diante dele e prontamente obedecem às suas ordens. Então, nosso Salvador, ele abriu mão de tudo, gente. Abdicou da sua glória, da sua majestade e esplendor e desceu aqui à terra a fim de morrer por uma raça de rebeldes, de transgressores, dos mandamentos de seu Pai, de pecadores. Cristo condescendeu-se em humilhar-se para que pudesse salvar essa raça caída. Cristo bebeu do cálice do sofrimento e em seu lugar nos ofereceu o cálice da bênção. Sim, aquele cálice foi esvaziado por nós. E mesmo cientes de tudo isso, muitos escolhem permanecer no pecado e na insensatez. E Jesus ainda assim está convidando a mim e você. Ele diz, quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. As verdades da palavra de Deus devem ser aplicadas a nós. E nós devemos nos apoderar delas. Se assim o fizermos, elas vão exercer uma influência santificadora em nossa vida. Elas vão nos moldar para que nós possamos nos preparar para o reino da glória, para que no momento em que a porta da graça se fechar, nós possamos ver o Rei do Universo em sua formosura e estar na presença de Deus para sempre. Meus queridos, Deus requer a força de seu interior, requer de nós a separação do mundo e das coisas que existem no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus não está pedindo muito. De nós é exigida a separação do amor do mundo. E o que nós recebemos em troca? Eu serei para vós pai. É necessário se separar dos amigos de suas afeições? A verdade exige que você permaneça sozinho em sua posição a fim de servir a Deus, porque outros ao seu redor não estão dispostos a se submeter aos reclamos de Cristo sobre eles, estão? Muitas vezes você precisa seguir sua jornada sozinho, porque tem gente que não vai junto com você, porque prefere o mundo. A verdade, ela exige que você se separe deles em seus sentimentos? Sim. E essa é a cruz que você deve levar. O que faz com que muitos alegam, olha, eu não consigo me submeter à questão da Bíblia, às reivindicações da verdade, eu não consigo ser crente. Mas Cristo diz, quem ama seu pai ou sua mãe, ou irmão ou irmã, mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o mundo, as coisas que há no mundo, a cobiça da carne, não é digno de Cristo. Cristo diz que quem quiser ser seu discípulo, tome sua cruz e siga ele. Eis aqui a cruz da renúncia, do sacrifício, separar-se em suas afeições daquilo que não se submeterão às reivindicações da verdade. É esse realmente, ouvintes, um sacrifício grande demais a ser feito. Agora, aquele que sacrificou tudo por você, está te pedindo demais? O mundo é ilusório, mas Deus é real. O mundo te dá muitos amigos, mas Deus é somente seu único amigo. O mundo te diz qual é o caminho certo, mas somente Deus é o caminho certo. E por isso que o verso diz, não permaneça nessas coisas, porque somente Deus é que é eterno. Permaneça em Deus que você para sempre permanecerá em Deus. Permaneça no mundo e depois você vai passar, porque o mundo passa. Exatamente, por isso que ele nos alerta que está chegando a hora, viu gente?
do versículo 18 até o versículo 26, ele faz esse alerta. João continua dizendo, acompanhe comigo a leitura, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o início permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Nossa, foi uma leitura incrível agora, tá? Sim. Realmente tocou até meu coração nesse momento, assim, de uma forma bem solene, de que está chegando a hora, Evandro. A gente acha que está demorando, mas está muito perto de Jesus voltar. E Pedro mencionou isso justamente aqui, um pouco mais atrás, que Jesus Cristo virá como um ladrão, né? Não no sentido de roubar, mas no sentido que num rápido estrondo, num rápido momento, segundo Pedro capítulo 3, verso 10. Mas, como eu tinha mencionado, aqui está o terceiro ponto, que é João advertindo contra os falsos profetas e combater as heresias. Quando ele fala que menciona de anticristo, né, já tinha muito naquele tempo, hoje tem, no sentido daquelas pessoas que são lobos na pele de cordeiro. E tem muitos lobos entre os cordeiros. E os lobos estão saindo, estão se rebelando, estão saindo do meio. De acordo com o verso 19, que fala o fato deles terem saído, mostra que nenhum deles era realmente um cordeiro. Então, sempre aquele que ama a Cristo, a mensagem de Deus é maravilhosa. Mas aqueles que não amam a Cristo, a mensagem de Deus perturba. Por isso que ele sai. E no verso 22 fala que quem é o mentiroso naquele que nega Jesus Cristo? Aquele que fica falando que mal de Cristo, de Deus e tudo mais, é justamente contra Cristo. Então precisamos ter muito cuidado com aquelas palavras que parecem que são cristãs, mas na verdade pode estar desvirtuando. Ou aqueles que dizem que é de Cristo e ao mesmo tempo vivem uma vida contrária do que o que Cristo mandou. Tá lá, né? Realmente, tô bem vestido, tô de paletó, tô com uma saia arrastando no chão, mas no fundo as suas obras são obras de treva. Por isso que ele fala muito a questão dos mandamentos. Se está em Cristo, permaneça como ele permaneceu, como ele era. E Jesus era doce, amável, Jesus sabia falar com as pessoas, sabia ser gentil, ajudava. Jesus, ele passava muito tempo pregando, ensinando e mostrando para as pessoas como elas devem ser e como devem se comportar, mais do que curava. Então é isso também. Então João está chamando a mim e a você para que a gente permaneça em Cristo Jesus, porque o que ele quer nos dar é a vida eterna e está muito perto desse momento chegar. Só basta você aceitar. E ele é muito enfático no verso 26. Eu estou escrevendo para você ter cuidado com aqueles que querem te enganar. Abrir os olhos. Para abrir os olhos. Se já existia naquele tempo, imagina hoje. Imagina hoje. Aquelas pessoas, aqueles irmãos que deveriam cuidar da igreja, mas no fim querem tirar o irmão da igreja, falam contra, fuxicam, quer falar qualquer coisa para que desvirtua da fé. Tudo isso é anticristo. Porque anticristo quer dizer contrário, né? Contra Cristo. Isso. Então, é isso.
Então, gente, vamos finalizar aqui o nosso capítulo de hoje. Versículo 27 a 29, então, nos convida a nós recebermos a unção do Espírito Santo. Leia junto comigo, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Em suma, João está dizendo para eu e você seguirmos exatamente o exemplo de Jesus, em fé e obediência em prática. É muito bonito em dizer que todo aquele que pratica boas ações vem de Deus. Então você que é uma boa pessoa, que ajuda, é prestativa, você está praticando a justiça que vem de Deus. E isso mostra que você é nascido de Deus. Agora você que qualquer coisa só faz maldade, mostra que a justiça de Deus não é você que ainda não nasceu de Cristo. E aqui está a nossa mensagem, que você possa nascer de Cristo, que você busque a Cristo. Que você possa não, um dia você vai nascer de Cristo em nome de Jesus. Mas para isso que você busque, que você entenda, que você abdique o seu próprio eu, mas busque sempre as coisas boas da vida. E quando eu digo coisas boas, não é coisa mundana, mas sim as coisas de Deus, porque essas sim são as coisas boas da vida. Amém. Vamos finalizar o nosso programa ouvindo agora o pastor Michelson Borges com um resumo final e logo em seguida nós vamos ouvir Arautos do Rei falando sobre a lei de Deus, os mandamentos que nós devemos obedecer. Fica por aí que a gente volta já já para orar por você. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 2 da primeira carta de João. Verso 1 começa dizendo que a palavra de Deus nos foi dada para que não pequemos, porém, se pecarmos, temos um advogado no céu. Verso 3, quem conhece Jesus sabe que seus mandamentos sempre visam ao nosso bem. Verso 4, aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Um texto muito claro, muito direto, inclusive, e revela realmente aquilo que é a mais clara verdade no que diz respeito à nossa obediência e fidelidade. Como podemos conhecer nosso Deus? Como podemos dizer que o amamos se desconsideramos a vontade dele para a nossa vida? Se desobedecemos seus mandamentos? O amor é aquilo que o amor faz. O amor se expressa. Não basta ser de palavra. E Deus pede que nós obedeçamos para o nosso bem mesmo. Jesus disse no Evangelho, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Cristo é o nosso modelo. Obviamente que nós não conseguimos igualar plenamente esse modelo divino humano, mas devemos nos esforçar para isso. Devemos imitar esse modelo. Devemos andar como Cristo andou, na força que vem do Espírito Santo, para conseguir cumprir isto. A mais simples definição de cristianismo é a seguinte: andar como Jesus andou. Verso 9, quem odeia seu irmão vive nas trevas. O ódio cega, por isso anda nas trevas aquele que odeia. Versos 13 e 14, conselhos aos pais e aos jovens. Deus os ama e quer vê-los bem. Os pais conhecem, ou seja, têm experiência. Os filhos têm força. A união de ambos é uma bênção. Não adianta ter força e não ter a palavra. Verso 15, onde está o nosso coração? Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos ter um coração dividido. 16, conteúdo mundano, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens, devemos passar longe dessas coisas. O verso 17 diz que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 18, anticristos se opõem a Cristo, mas querem usurpar o lugar dele. Os piores inimigos são aqueles que saem do nosso meio, diz o verso 19. E o 22 diz que quem nega a messianidade e a divindade de Cristo
é mentiroso. Na verdade, João combate essa heresia que começava a despontar naquele tempo, de que Jesus não seria Deus, de que Jesus não seria divino, quando na verdade ele, João, uma testemunha ocular de todos os fatos, que esteve bem pertinho de Jesus e viu a ascensão de Cristo, viu seus milagres, afirma categoricamente que Jesus é Deus, Jesus é o Messias aguardado. Verso 23, os pregadores, missionários e evangelistas têm a melhor companhia, o Pai e o Filho. E do 24 ao 28 vemos aqui uma ênfase especial nesses versos, permanência, que nos faz lembrar também da parábola da videira. Permaneçam nele, não se afastem de Cristo, não basta ir a Cristo uma vez, temos que permanecer nele todos os dias. Verso 25, esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Deus nunca quebra suas promessas, permaneça nele e você também terá a vida eterna. E o 29 termina dizendo que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Que Deus nos ajude a nascer de Cristo, a ser novas criaturas e a viver uma vida de santidade, imitando a vida de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, permanecendo em Cristo cada instante. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei,
nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Declare isso no seu coração, quanto você ama a lei de Deus, obedecer, amar, ter essa comunhão com Ele. Obedeça a Deus e os seus mandamentos. Seja como Jesus é. Siga os passos de Jesus e com certeza você vai ter uma vida totalmente transformada. Agradecemos a você pela audiência, pelo carinho, por tudo. Fique com Deus, tenha um ótimo final de semana e um ótimo início de sábado. Um abraço a todos e até o próximo programa, se Ele permitir. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Assim como diz a Bíblia, permaneça em Cristo. E se você não está em Cristo, busque permanecer, porque lá é o melhor local. Vamos juntos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos nós pedindo para que afastemos-nos do mundo e que vamos mais em direção a Ti, Senhor. Tira de nós todo pecado, toda falha, todo erro, todo problema, todo empecilho que nos impede de ir a Ti, Senhor, pois queremos permanecer no Senhor. Abençoe essa casa, essa família, e que não falte o pão de cada dia e que também não falte o pão da vida, que é Jesus Cristo. Oramos, nos entregamos nas Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.